TV São Carlos. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Grande abraço a você que está nos acompanhando aqui no programa Show de Bola, começando aqui na TV São Carlos, canal número 7. Ao meu lado, Teixeira Júnior, também conhecido como Jucão, comentando tudo que rolou de esporte, não só em São Carlos, como também na região e no Brasil. Muito obrigado, Jucão, pela presença. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador, telespectadora da TV São Carlos, canal 7. Nós estaremos aqui ao seu lado, teremos convidados também nos próximos programas, analisando, comentando, dialogando, tudo sobre o esporte e tudo sobre vários esportes. É claro, principalmente o futebol, que é, sem dúvida nenhuma, a grande alegria do torcedor brasileiro. Com certeza, a cidade pediu e o show de bola voltou, né? É importante. Nós estamos aí voltando com um programa totalmente esportivo, dedicado ao esporte em geral, como eu disse, e também, principalmente, falando do esporte amador, o esporte profissional da nossa querida cidade de São Carlos. Então tá certo, vamos começar falando então justamente dele, do São Carlos, enquanto você vai ver rodando os gols aí do São Carlos, que começou justamente nesse fim de semana, a segunda fase. A primeira rodada aconteceu agora, a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Teixeira Júnior, São Carlos venceu por 2-0 o Assisense fora de casa. Excelente resultado, começou com o pé direito a segunda fase. Uma vitória importante da equipe de São Carlos nessa segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Jogando fora de casa na cidade de Assis, na longínqua cidade de Assis, e nós que conhecemos a cidade de Assis, a simpática e hospitaleira cidade de Assis, conhecemos também o estádio lá da cidade de Assis. É um estádio difícil de você jogar, difícil de você conseguir um grande resultado lá naquele estádio, e principalmente porque o torcedor de Assis apoia a sua equipe quando joga em casa. E você começando uma fase difícil como esta segunda fase, jogando fora de casa e somando 3 pontos, conseguindo uma vitória como a equipe de São Carlos conseguiu, isso dá uma moral muito grande para o restante do campeonato. Nós teremos aí 5 jogos no primeiro turno, 5 jogos no segundo turno, e sem dúvida nenhuma, você saindo com 3 pontos é muito importante. No próximo domingo, São Carlos, às 10 horas, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, recebe a equipe do Grêmio Prudente, que perdeu em casa para o Olímpia. E o Grêmio Prudente é uma equipe forte, demonstrou isso na primeira fase da competição. Então, sem dúvida nenhuma, será um jogo dos mais importantes. É um jogo, como a gente se diz, de 6 pontos. E aí entra o torcedor são-carlense, que deve comparecer em grande número ao estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, apoiar, incentivar a nossa equipe. Porque uma vitória no próximo domingo, a equipe chega a 6 pontos. E num campeonato curto aí, de 6 equipes, como eu disse aí, 10 jogos, e aonde 2 de cada grupo estarão conseguindo o acesso para a Série A3, é muito importante. A equipe São Carlense fazendo 6 pontos, dá sem dúvida nenhuma um passo decisivo rumo à Série A3 do próximo ano. E você dizia aí do Tunicão, né, o estádio lá de Assis, conhece, já foi para lá, né, Teixeira Júnior? Eu gostaria de saber de você se o São Carlos realmente conseguiu uma bela vantagem. Você já falou que o Tunicão é um estádio meio acanhado, que traz o torcedor para cima, então quer dizer, acho que o São Carlos conseguiu realmente fazer valer ali sua superioridade técnica, né? Olha, demonstrou no último domingo o São Carlos vencendo a equipe do Assis, como nós dissemos há pouco, lá na cidade de Assis por 2-0, e 2-0 é um placar clássico. O São Carlos fez 1-0 com o Elton, fez 2-0 com o Mário Augusto. O estreante da noite, o Elton. O Elton, e a partir do segundo gol, quando a equipe do Assisense tomou o segundo gol, jogando em casa, apoiado pelo torcedor, não teve outra alternativa. Teve que partir para cima, partir para o ataque. O treinador fez algumas modificações na equipe da casa e o Assisense partiu para cima. Mas aí mostrou a própria competência e o sistema tático muito bem armado pelo Rafael Guanais. A equipe suportou
a pressão da equipe do Assisense e nos contra-ataques a equipe São Carlense era perigosíssima. E nós podemos dizer que o São Carlos esteve mais próximo do terceiro gol do que a própria equipe do Assisense do primeiro gol. É verdade. Uma vitória, segurou bem na defesa, né? E conseguiu levar perigo no ataque. Se portou muito bem, né? E taticamente, jogando fora de casa, a equipe jogou de uma maneira muito inteligente. E jogando de uma maneira inteligente e jogando bem no sistema tático aplicado pelo treinador São Carlense, a equipe conseguiu uma vitória das mais importantes. Agora, Jucão, o São Carlos é líder do grupo, ao lado justamente do Olímpia, que foi adversário do São Carlos na primeira fase. Pode-se prever aí um embate de gigantes entre São Carlos e Olímpia? Olha, pode-se prever um embate de gigantes. São duas grandes equipes, duas equipes muito bem armadas para o campeonato paulista da segunda divisão. A equipe do Olímpia tem uma tradição muito grande no futebol profissional do estado de São Paulo. Nós que já estivemos lá ao seu lado, ao lado de outros companheiros na cidade de Olímpia, em diversas oportunidades, no estádio Tereza Breda, que é outro estádio também bastante acanhado. Difícil de se jogar lá na cidade de Olímpia e conseguir um bom resultado. Inclusive, nós já estivemos lá com várias equipes profissionais de São Carlos e, em raríssimas exceções, as equipes são carlenses trazem bom resultado ou trouxeram bom resultado lá da cidade de Olímpia. Teixeira Júnior, agora um prognóstico rápido para o próximo jogo, São Carlos e Grêmio Prudente. Olha, São Carlos e Grêmio Prudente, como eu disse, o Grêmio Prudente é uma equipe forte. Acabou sendo surpreendida no último domingo, acabou perdendo lá em Presidente Prudente para a própria equipe do Olímpia. Agora, vem para um jogo decisivo, um jogo dos mais importantes para a equipe de Prudente. Vai ter que recuperar os pontos perdidos em casa. Vai ter que tentar recuperar esses 3 pontos perdidos em casa lá em Prudente no último domingo, aqui no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Tá certo, aí, agora, como eu disse, que entra a própria força do torcedor. O torcedor tem que comparecer, tem que prestigiar, tem que empurrar a nossa equipe. Porque, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo dos mais difíceis. Com certeza. Agora, para finalizar esse bloco, eu gostaria de falar sobre a base do time do São Carlos. Teixeira Júnior, o time sub-15 do São Carlos conseguiu a classificação para a segunda fase, mas infelizmente com a derrota para o Mirassol no último fim de semana, acabou sendo eliminado. Uma pena, né? Sub-15, o time do São Carlos estava indo bem, foi eliminado pelo Mirassol no último domingo. Olha, é uma pena, como você disse. Mas a verdade é que vem sendo feito um bom trabalho nas equipes de base também do São Carlos. As dificuldades são enormes, nós sabemos, o próprio telespectador que nos acompanha sabe disso. É muito difícil você fazer futebol profissional no interior, principalmente do estado de São Paulo ou de qualquer outro estado. É difícil, a própria parte econômica hoje que vive o nosso país acaba dificultando, mas São Carlos tem um bom trabalho. Foi uma pena, perdeu, faz parte, é do esporte também, mas nós temos certeza que o trabalho foi bem feito e está de parabéns também às equipes menores do São Carlos. Com certeza. Então agora, para fechar esse bloco, fica aí o convite para você comparecer ao Luizão nesse fim de semana, já que o São Carlos vai ter uma partida decisiva, como disse o Jucão, contra o Grêmio Prudente em casa. Se conseguir abrir 6 pontos em 2 partidas na segunda fase, vai ser quase um pé no acesso, não é, Jucão? Sem dúvida nenhuma. São 12 equipes nessa segunda fase, sobem 4, portanto a porcentagem é ótima. 1/3 das equipes que começaram a disputar a segunda fase estarão conseguindo acesso para a Série A3 do ano que vem. No Campeonato Amador a gente já está na segunda fase e teve o pontapé de estreia da segunda fase aí com 4 joguinhos, Teixeira Júnior. É muito importante o Campeonato Amador da cidade de São Carlos. Nós temos aí grandes equipes muito fortes disputando o Campeonato Amador. Agora, como você disse, nós entramos na segunda fase, uma fase muito mais difícil do que a primeira, porque ficaram aí as equipes melhor qualificadas tecnicamente e, sem dúvida nenhuma, o torcedor que tem comparecido aí nos diversos campos, nos diversos estados nos finais de semana, tem vibrado, torcendo para suas equipes e, sem dúvida nenhuma, tem visto bons jogos. Tecnicamente, o Campeonato Amador da cidade de São Carlos é muito bom. Com certeza. Lembrando que, nesse momento, Dínamo é o primeiro colocado do C, Fortaleza é o primeiro colocado do grupo D. Então, a possível final, né, seria entre Dínamo e Fortaleza hoje. 2 equipes que são bem consistentes e mostraram isso ao longo do campeonato. 2 equipes que têm uma boa estrutura. Fortaleza, do Mário Maza, vem já há vários anos aí disputando títulos, conseguindo títulos importantes no amadorismo de São Carlos, e a própria equipe do Dínamo, outra equipe bem estruturada, uma equipe forte também, com uma diretoria muito competente,
e uma equipe que dentro do campo tem conseguido bons resultados e sem dúvida nenhuma são duas equipes aí que aparecem aí como favoritas para conseguir o título. Tá certo. Agora mudando da água para o vinho, vamos sair do Campeonato Amador de São Carlos para falar do futebol mundial. Teixeira Júnior chegou aqui com uma notícia dizendo que o Neymar pode ir para o Manchester United. É isso mesmo, Teixeira Júnior? Foi a notícia aí do final de semana. Manchester United, equipe inglesa aí oferecendo 190 milhões de euros pelos direitos federativos ou direitos econômicos do Neymar do Barcelona. São 760 milhões de reais, quase 1 bilhão. É sem dúvida nenhuma uma grana fabulosa. E, se não me engano, estaria ali entre os mais caros do mundo, né? Não, se consolidada essa transação, será a mais cara do mundo até hoje. Olha só, valendo mais do que Messi, mais do que Cristiano Ronaldo. Quase 800 milhões e sem dúvida nenhuma. Uma dinheirama dessa acaba mexendo aí com qualquer dirigente. Com certeza. O dirigente do Barcelona não é diferente de nenhum dirigente. Temos a certeza que os dirigentes estão aí, sem dormir, pensando em toda essa bolada de dinheiro que foi oferecida pelo Neymar. E aí, fazendo uma colocação, um preâmbulo, caso seja concretizado essa transação, o Santos será beneficiado. O Santos tem aí, acho que é 4%, né? Por ser o formador do atleta. Pela Lei Pelé, acho que é 4, 5%. 4%, daí aproximadamente 30 milhões de reais para os cofres do Santos Futebol Clube, que está precisando mais do que nunca desse dinheiro. Ah, é verdade. Agora eu te pergunto uma coisa. Para a carreira do Neymar, será que essa transação seria benéfica? Sair do Barcelona, né, que é o Barcelona, vencedor de tudo e tal, e ir para o Manchester United, que não ganha um título expressivo faz um tempo já. Olha, com essa proposta aí, pro passe do Neymar, sem dúvida nenhuma o Manchester United vai investir em outros jogadores, porque só o Neymar, e hoje o Manchester United não tem uma equipe fortíssima. Quer dizer, só com a contratação do Neymar, dificilmente a equipe vai conseguir os títulos. Agora, quando você aplica, faz uma oferta dessa, de quase 800 milhões de reais para um jogador, é claro que a diretoria já está pensando em trazer mais 3 ou 4 reforços, jogadores importantes no futebol mundial. Você fez uma pergunta interessante e inteligente. Será benéfica para a carreira do Neymar? Eu entendo que sim. Além da parte financeira, que sem dúvida nenhuma é benéfica para qualquer jogador, para qualquer ser humano, um dinheiro desse. E sem dúvida nenhuma, caso seja consolidada essa transação, o Neymar vai pegar outra bolada de dinheiro aí, o Neymar e o seu empresário, que é o seu pai. E também o futebol inglês é um futebol, um dos melhores futebol do mundo. Era nisso que é a minha outra pergunta. Os zagueiros lá da Inglaterra são um pouco durões, o Neymar ia conseguir desfilar com mais facilidade pelos ataques lá? Olha, o Neymar, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogadores do mundo. Ele vai ter a mesma facilidade que ele tem na Espanha, ele vai ter no futebol inglês, no futebol sueco, no futebol russo, chinês, em qualquer futebol mundial ele vai ter sucesso, porque sem dúvida nenhuma é um craque, é um gênio, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. E sem dúvida nenhuma, no Barcelona ele tem muito mais visibilidade do que terá no futebol inglês. E isso também não resta a menor dúvida. Mas o futebol inglês, aos poucos, está voltando a ter um bom futebol, técnica e taticamente, e trazendo bons jogadores às equipes inglesas. Sem dúvida nenhuma, em mais 1 ou 2 anos, o futebol inglês vai voltar ao que foi a questão de 5, 8, 10 anos atrás. Então quer dizer que se o Neymar for para a Inglaterra também não é tão desesperador assim, né? Pode ter futuro por lá. Não, pode ter futuro. O Neymar tem futuro em qualquer equipe, em qualquer futebol, principalmente no futebol europeu. Ele tem futuro porque, assim, como eu disse, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores craques aí do futebol mundial. O principal expoente da seleção brasileira, né? O expoente principal da seleção brasileira é o Neymar. Com o Neymar, a seleção brasileira é uma equipe. Sem o Neymar, a seleção brasileira se torna uma equipe regular, igual às demais seleções aí medianas do futebol mundial. É isso aí, seleção brasileira vivendo aí uma crise de identidade, né? Tá difícil, porque nós não temos hoje, como nós tivemos aí há décadas atrás,
3, 4, 5 jogadores que nós chamamos de gênio, que acabavam desequilibrando qualquer partida. Hoje nós temos na seleção brasileira somente o Neymar que pode desequilibrar uma partida. Agora para falar do campeonato nacional, Brasileirão. Brasileirão é sempre um assunto que gera polêmica, gera discussão, e a gente vai começar falando então do Santos, que jogou no sábado. Santos que venceu com bastante categoria o Avaí. É ou não é, Teixeira Júnior? É verdade. O Santos, no último sábado, lá na Vila Belmiro, com um grande público, conseguiu uma vitória importantíssima. Goleou a equipe do Avaí por 5-2 e desde a chegada do Dorival Júnior, o Santos tem um aproveitamento de 100%. 7 jogos aí, não teve nenhuma derrota. Na Vila Belmiro, 100%, como eu disse. E a verdade é que o Dorival Júnior conseguiu arrumar taticamente a equipe do Santos. A equipe com o Marcelo Fernandes não vinha bem e com a chegada do novo treinador a equipe vem conseguindo os resultados dentro do campo de jogo. Na Copa do Brasil, na semana anterior, acabou vencendo por 2-0 a equipe do Corinthians lá na Vila Belmiro também, fez uma grande apresentação e no último sábado venceu o Avaí por 5-2. O Avaí é uma equipe que está ali na parte de baixo da tabela, mas sem dúvida nenhuma, nesse campeonato brasileiro, devido ao equilíbrio das equipes, não é fácil você vencer uma equipe por 5-2. É goleada, né? É goleada, e o Santos conseguiu um bom resultado. E o outro lado, o Santos acabou convencendo, venceu e convenceu. Exatamente, tinha gente que falava que técnico não mudava nada, você vê, ficar mudando técnico realmente não é uma coisa tão boa, mas para o Santos foi. Foi bom, vencendo bom. Isso acaba dando uma confiança muito grande para qualquer equipe. Você vencer o seu maior rival na Copa do Brasil, o Corinthians, como eu disse, por 2-0, que é um placar importantíssimo num campeonato, num mata-mata, como é a Copa do Brasil, e depois vencer por goleada uma equipe nesse Brasileirão, isso dá moral para a equipe. Para na sequência do campeonato, o Santos, que até poucas rodadas estava na zona do rebaixamento, hoje já tem ali uma posição muito mais tranquila, é o 11º colocado e sem dúvida nenhuma, a equipe tem tudo para subir aí na tabela de classificação. Agora falando em técnico, vamos para o time de técnico estrangeiro. O São Paulo jogou às 4 da tarde do domingo e acabou perdendo mais uma, a terceira seguida, dessa vez para o Flamengo, Teixeira Júnior. Bem, o São Paulo não vem bem, a verdade é essa. O Juan Carlos Osório, o técnico colombiano, que é sem dúvida nenhuma um grande treinador, está dirigindo a equipe do São Paulo e não tem conseguido os bons resultados. Ele fez, se não me falha a memória, 17 jogos até agora, tem 7 vitórias, 7 derrotas. 50% aí o aproveitamento da equipe desde a chegada do Osório. Por outro lado, também a gente analisando, e o futebol ele é dinâmico, mas ao mesmo tempo os bastidores das equipes profissionais têm aí uma diferença muito grande. E lá no São Paulo não é diferente de qualquer outra grande equipe do futebol brasileiro. Nós acompanhando aí a grande imprensa de São Paulo, nós pudemos sentir aí nos últimos 15, 20 dias, um mês, o São Paulo tem problema, a exemplo de quase todas as grandes equipes. Salário atrasado, direito de imagem atrasado. E está se desfazendo de muitos jogadores, né? 6 ou 7 jogadores importantes acabaram deixando o São Paulo. O São Paulo está sem caixa, está precisando fazer dinheiro para pagar, honrar os seus compromissos. Então isso acaba dificultando também o próprio trabalho do treinador. Vou te falar, se tiver dinheiro e não tiver jogador, não é time de futebol. É um treinador que veio de outro país. Até ele acostumar, se identificar com a nossa cultura, isso também requer um certo período. E por outro lado também, a exemplo dos técnicos europeus, o técnico colombiano tem na cultura dele também de fazer o rodízio na equipe. E a nossa cultura até hoje não está preparada para isso. Então todos esses aspectos têm que ser analisados na própria conduta da equipe do São Paulo e na conduta do seu treinador. Isso é verdade, mas quem não faz rodízio e está muito bem é o Corinthians do Tite, né? Venceu mais uma, 3-0 no Cruzeiro e é o líder isolado do Brasileirão. Uma vitória indiscutível do Corinthians no último final de semana no Itaquerão, com outro grande público também. Corinthians que vinha de uma derrota na Copa do Brasil frente à equipe do Santos, como eu disse há pouco, acabou conseguindo a reabilitação. 3-0, venceu bem e também convenceu. E o detalhe importante, a gente analisando a equipe corintiana, o próprio jogo do último final de semana, com essa vitória frente ao Cruzeiro.
a equipe do Corinthians é uma das poucas equipes desse Campeonato Brasileiro que nós podemos dizer que tem elenco. O Tite tem um elenco à sua disposição. E elenco, o telespectador sabe disso. É você ter 22, 23 jogadores, 25 jogadores, a nível de quando você necessitar, ele entrar na equipe e a equipe praticamente não sentir ou sentir muito pouco a ausência daquele que vinha titular até o momento. Exatamente. Um desses que você citou é o Luciano, que vinha muito bem, fez muitos gols em poucos jogos, se lesionou, entrou o Wagner Love, deu conta do recado. Como eu disse, o Corinthians tem elenco, tem jogadores bons tecnicamente à disposição do treinador. Isso facilita o trabalho de qualquer treinador. E sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje liderando aí com 4 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, a equipe corintiana vai em busca desse título. E é, no meu entendimento, uma das fortes concorrentes ao título do Brasileirão deste ano. Com certeza, já que você citou o Atlético Mineiro, é o concorrente direto contra o Corinthians e que ganhou justamente do Palmeiras. Vinha muito bem o time do Palmeiras, mas aí acabou sendo surpreendido pelo Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Uma bela vitória, 2 gols do Lucas Prato. Bem, vitória também discutível. Quem acompanhou o jogo pôde sentir. Uma vitória indiscutível. O Palmeiras saiu na frente, o argentino Lucas Prato, que sem dúvida nenhuma é um grande centroavante, é um goleador nato, jogador bom pelo alto também, tem uma boa estatura, um bom cabeceador. Analisando a própria equipe do Palmeiras, Palmeiras dentro da competição, como você disse, vinha até de bons resultados, a questão de 15, 20 dias, de 4, 5, 6 vitórias consecutivas, inclusive. Mas a equipe do Palmeiras, ela oscila, ela vem oscilando dentro da competição. Tem conseguido aí uma sequência de bons resultados e uma sequência de maus resultados. E fazendo uma análise mais técnica da equipe do Palmeiras, a gente como analista, a gente pode sentir que a equipe do Palmeiras necessita de alguns reforços. É uma equipe bastante homogênea, é verdade, mas uma equipe na qualidade técnica do conjunto, defesa, meio de campo e ataque, é uma equipe que eu diria mediana. É uma equipe que tem tudo para ficar ali, não corre risco de rebaixamento, nada. Não. Eu acho que pode até brigar pelo G4 para Libertadores. Acho um pouco difícil mas também. Mas precisa de consistência. Agora, precisa de 3 ou 4 jogadores para dar uma maior consistência técnica e tática na equipe palmeirense. Com certeza. Então tá certo. A gente vai ficando por aqui. Eu já deixo aqui o meu grande abraço, um grande agradecimento a você que nos acompanhou até agora. A gente vai estar rodando aí em toda a programação da TV São Carlos. Você nos acompanha. A mim, Felipe Rossi, também ao Teixeira Júnior, meu convidado aqui sempre ao meu lado da bancada e também às vezes com convidados, sempre para girar esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu, Teixeira Júnior? Eu que agradeço, um abraço ao telespectador que nos acompanhou aí nesse primeiro programa Show de Bola. Na próxima semana nós estaremos ao seu lado, ao lado de toda a equipe da TV São Carlos, Canal 7, trazendo tudo aquilo que vai rolar, que vai acontecer no esporte neste meio de semana e no próximo final de semana. Então, um abraço. Certo. Um grande abraço e continue ligadinho na TV São Carlos, Canal 7 da NET. De placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa